Salve galera, tudo bom? Pessoal, com esse vídeo eu queria trocar uma ideia com vocês a respeito de filosofia decolonial, tá bom? Então, para isso a gente vai ter que voltar um pouquinho antes, falar de outros assuntos para a gente chegar nesse tema, né? Que é um tema importante e que é um tema que eu acho que vocês têm que ter conhecimento, né? É um tema bem bacana, bem importante, tá? Pessoal, a gente não faz ideia, né? Quando a gente vai e discute se é importante da filosofia, se não é, né? A gente sempre está partindo num ponto assim que de não reconhecer o tanto do impacto que o pensamento filosófico, a tradição filosófica tem nas nossas vidas, né? A filosofia sempre teve aí revolucionando o mundo, mudando as coisas, né? Tendo um impacto muito grande nas coisas e a gente não faz ideia, né? Pra gente, muitas das vezes é só ficar estudando um monte de coisa velha, né? Um monte de velharia, o que não é verdade, né? Se a gente for estudar o pensamento antigo, o pensamento moderno, né? Não só o contemporâneo, a gente vai perceber que aquilo ali ainda serve para a gente pensar a nossa vida, ainda serve para a gente pensar o mundo atual, e a gente percebe também que todo o pensamento filosófico, toda a tradição filosófica teve um impacto muito grande na forma como a gente vive hoje, né? E a gente está aí para discutir se esse impacto foi positivo ou não, né? A gente pode levantar questionamentos, né, a respeito disso. Então, assim, filosofia antiga, né, teve um impacto grande nas nossas discussões, no nosso pensamento, no pensamento a respeito das artes, da ética, da política, né? E uma fase, né, um período da filosofia que eu acho que teve um impacto grande, né, na nossa modo de pensar atual foi a filosofia moderna, né? E a gente está aqui falando de filosofia decolonial, né? O colonialismo ele começa ali por volta do século XV, né? Em que países europeus, né? Como Espanha, França, é, 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 Portugal, né? Também a Inglaterra, né? Eles colonizaram vários países, né? Que tinham suas culturas, seus modos de vida, né? E esses países europeus foram lá e foram colonizando, né? Esses lugares, né? Países da costa da África, aqui na América, nas Américas também, né? Na Ásia. Então, rolou esse tipo de coisa. É, então, assim, galera, o que que pega, né? Com a filosofia moderna, a gente tem ali o início do da, da, da busca, né? Do que a gente entende hoje por ciência moderna, né? Existem várias discussões que são discutidas na modernidade, né? Então, por exemplo, com a ciência, né, se discute muito é, modos de operar, né, na busca por conhecimento que sejam mais precisos, mais eficientes. Então, rola muita discussão a respeito do homem dominar a natureza para poder tirar proveito disso, né? Então, o homem manipular, dominar a natureza em benefício próprio, né? É, é, e havia uma crença, né, de que se o homem dominasse a natureza, se o homem dominasse seus pensamentos, né, organizasse seus pensamentos de uma forma é, é, correta, melhor, ele ia conseguir se aprimorar, ele ia conseguir evoluir, né, haveria um progresso, né. Então a modernidade tinha muito essa ideia de progresso, né? Se o homem fosse racional, se o homem é, é, dominasse a natureza, ele progrediria, né? Então, assim, avanço científico a gente sabe que aconteceu inúmeros, né? Mas se a gente evoluiu enquanto ser humano, se nós nos tornamos seres humanos melhores, aí isso é uma coisa que a gente está aí para discutir, né? No campo da política, né?
com o iluminismo, né, que foi uma fase também do pensamento moderno, houve todo um pensamento, uma reflexão política que pensou o Estado, que tentou descentralizar o poder, né, que questionou os regimes absolutistas, né, que questionou o autoritarismo. Então, na Europa, né, o iluminismo, que foi um fenômeno que aconteceu na Europa e depois se espalhou pelo mundo, ele foi um pensamento que se preocupou muito com liberdades individuais, que defendia que as pessoas tivessem mais liberdade, que pudessem fazer seus acordos, que pudessem viver uma vida mais independente, mais autônoma. A modernidade defende autonomia de pensamento, né? Defende liberdade de pensamento, liberdade de expressão, né? Então, assim, tudo isso, né, era o que estava acontecendo na Europa, né? E isso, de alguma forma, criou uma referência de como o homem deve ser, né? Do que é ser humano, né? De como o homem deve se comportar. E aí você também vai criando dicotomias entre o homem civilizado, o homem selvagem, né? Então, assim, é, é, tudo isso era o que estava acontecendo na Europa, né? Mas, assim, qual é o problema disso, né? O problema é que essa imagem, né, que é uma imagem questionável também, né, tem até filósofos que questionam isso, tem o Rousseau, né, falando do pensamento europeu mesmo, tem o Rousseau, né, antes dele tem o Montaigne que critica, né, que vai falar que o homem europeu ali se acha o civilizado, mas se você analisar bem, né, é um homem violento, é um homem cheio de preconceitos também. Então existem essas discussões, né? E o problema é que essa imagem, né, de ser racional, de ser uma referência para a humanidade, de ser a referência do que o homem deve ser, né, ela, de alguma forma, legitimou a ideia de que esse sujeito poderia dominar outros, né? Colonizar povos, porque nessa lógica, né, todo mundo tinha que seria bom que todo mundo se tornasse esse homem, né? Isso era feito às vezes até de uma forma imposta. O homem europeu, a gente tem essa referência no homem, tanto no homem europeu como, por exemplo, nos americanos, né? A gente sabe que aqui no Brasil muita gente quer ser igual aos americanos, né? Então a gente tem essa coisa, né, da gente não gostar do brasileiro e querer ser igual aos europeus, os americanos. Isso tem influência desses movimentos, né, de todos esses movimentos, né? E a gente sabe que o processo de colonização foi um processo bem intenso, bem violento, né? Então, países europeus invadindo países, tentando impor suas culturas, porque eles se achavam melhor, tá? E como é que entra a filosofia decolonial nessa história toda, né? A filosofia decolonial ela vai estar preocupada com duas coisas, né? Isso aqui é minha análise, minha interpretação também, tá bom? Primeiro, ela vai estar preocupada em ter um olhar crítico para esse modo de pensar que tem origem na Europa, né? Que em grande medida foi pensado pela burguesia, e surgiu de demandas burguesas também, todo esse ideal de liberdade, de progresso, né, de liberdades individuais, que está preocupado muito mais com o indivíduo do que com qualquer outra coisa, né, que coloca o homem no centro de tudo, né? Essa forma de fazer filosofia, de interpretar o mundo, ela
ela tem origem, né, com a burguesia e surge a partir de demandas burguesas também, né, em certa medida. E o pensamento decolonial, ele tenta ter um olhar crítico a respeito disso, né? Esse é o primeiro ponto que eu tinha falado. E segundo ponto, que ele tenta dar voz, ele tenta trazer para a discussão pensamentos que eram colocados à margem disso tudo, né? Pensamentos que são marginalizados. Então, por conta dessa visão de mundo, né, da tradição filosófica, sobretudo, né, que a gente toma como referência, que é o iluminismo, né, que é a filosofia grega clássica, né, como isso é tomado como referência, isso está muito entranhado na nossa forma de entender o mundo, acaba que a gente marginaliza todas outras formas de pensamento, toda forma diferente disso de fazer filosofia, acaba que a gente vai marginalizando e a gente vai se comportando como se aquilo não tivesse direito de ser, como se aquilo fosse uma coisa atrasada, como se aquilo fosse uma coisa retrógrada, primária, é, 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 não muito bem elaborada, né? Então a gente marginaliza todas as outras formas de pensamento. Então a filosofia decolonial, né? Que ela visa meio que criar mecanismos para que a gente pense de uma forma a se livrar dessas amarras de pensamento, vamos dizer assim, que são que foram herdadas por nós do colonialismo, do pensamento hegemônico, né? É, é, então, o pensamento decolonial ele visa desengatilhar tudo isso, desarmar tudo isso. E como é que ele faz? Tendo um olhar crítico para esse pensamento hegemônico, né? E também dando voz, né, a formas de pensamento que foram marginalizadas, né? E aí a gente pode falar, né, do pensamento de povos originários, né, de povos indígenas, né, do pensamento de matriz africana, né, de pensamento de pessoas da periferia. Então, essas reflexões, né, essas visões de mundo, elas são levadas em conta pela filosofia decolonial. Então, as pessoas que estão envolvidas, que defendem a importância do decolonialismo, elas vão tentar resgatar esses pensamentos, vão tentar tirar eles desse lugar marginalizado, né? Vão fazer com que eles venham à tona, vão fazer com que eles entrem nas universidades, com que eles sejam debatidos de forma séria, né? Com que eles sejam levados a sério. Então, é um pouco disso, né? E assim, outro ponto que eu acho importante, né? Por mais que a gente ache que o pensamento filosófico hegemônico trouxe benefícios para a gente, né, enquanto sociedade, né, a gente sabe que existem vários sintomas dessas ideias assim que hoje em dia a gente vê como problemático. O individualismo é um deles, né? Esse individualismo que a gente sente que as pessoas têm, né? É um sintoma, né, dessa forma de ver o mundo que é hegemônica. E assim, é, resgatar esses pensamentos que foram marginalizados também é uma forma da gente, de repente, ter um olhar disso diferente para a forma como a gente pensa, para a forma como a gente se comporta. Então, esses pensamentos que foram marginalizados, eles podem muito bem servir como base crítica, né? como uma base que faça com que a gente tenha um olhar crítico para a nossa forma de pensar, né? Então, a ideia que eu queria trocar com você sobre filosofia decolonial é essa, tá bom? É um assunto que eu tô estudando há pouco tempo, mas eu espero que com esse vídeo eu consegui
dar uma noção para vocês do que isso, do que está em jogo, né, quando a gente fala em pensamento decolonial, tá bom, galera? Abração, tchau, tchau.